Bom, então hoje, seguindo aí com o conteúdo da nossa matéria, a gente vai falar um pouquinho de normas internacionais. A gente não havia falado ainda no aspecto da ISO, né, mas nós temos uma certificação, né, que aqui no Brasil é regulamentada pela ABNT, que é a ISO 14000, que faz aí uma determinação de normas, né, de como as empresas devem gerenciar, buscando resultados financeiros, né, considerando as questões das pessoas dentro e fora da organização, mas também respeitando a questão ambiental, né? Então, toda essa discussão que gerou-se, né, ao longo dos tempos aí, em relação ao meio ambiente, né, todos os problemas que foram ocorrendo, as degradações ambientais, os acidentes ambientais, né, a falta de zelo das indústrias, das empresas com relação ao meio ambiente, que foram ao longo do tempo ocasionando tantas tragédias, né, tantos problemas ambientais. Então surgiu aí também, ao longo desse mesmo período, né, diante de toda essa situação, a necessidade de aumentar a preocupação e a atuação mesmo em cima de questões ambientais, no mundo todo, não é só no Brasil, não, né? E de como que se pode promover o desenvolvimento, né, econômico por meio, né, do surgimento de normas, né? Então foi aí que surgiu as normas ISO 14000. A ISO 14000 é uma abordagem organizacional que leva a uma gestão ambiental efetiva, né? Não só ações, como a gente falou na semana passada, né? Responsabilidade social é uma coisa, sustentabilidade é outra. Responsabilidade social, ambiental, perdão. Responsabilidade ambiental é algumas ações que as organizações elas realizam, né? Com foco, sim, em desenvolver alguns projetos pontuais, né? Envolver a sociedade, envolver a comunidade, mas são ações e projetos pontuais. A sustentabilidade é uma forma de gerir a empresa, implementando técnicas, utilizando ferramentas, tecnologias que favorecem o meio ambiente ao longo do tempo da empresa, né? Não um projeto que tem começo, meio e fim, mas sim ações internas, processos internos, decisões e uma estratégia organizacional que garante que todas as ações, todos os processos dessa empresa vão sempre estar de acordo com questões ambientais. Isso traz o quê? Isso traz sustentabilidade ao longo do tempo, né? Então, são coisas que vão ocorrendo já incrementado junto com a estratégia da organização, né? Então, a família de normas, né, da ISO 14000 foi o resultado de um processo que foi evoluindo ao longo do tempo, né, quanto aos problemas ambientais, buscando apresentar soluções ao ambiente produtivo, ou seja, né, dentro de um aspecto industrial, apresentar aí meios e formas de fazer de uma maneira que prejudique o mínimo possível o meio ambiente. O surgimento de normas, dessas novas normas, né, e a crescente busca por parte das organizações de uma imagem ambientalmente correta vem sendo induzido por uma mudança de hábitos de consumo. Então, o próprio consumidor vem com uma pegada, né, mais consciente, buscando, quando possível e sempre que possível, optar por empresas que têm essa postura e esse comportamento mais, em termos de meio ambiente, um comportamento mais responsável, né? Então, essa mudança de hábitos do consumidor apresenta um impacto significante, que refletiu diretamente no despertar das organizações quanto ao interesse pela gestão ambiental. Então, não é à toa que as empresas estão buscando esse aperfeiçoamento nas suas normas, nos seus processos, né, nas suas estratégias. Não é só porque pega bem você ser uma empresa
ambientalmente responsável e correta, mas porque já vem sendo uma demanda exigida pelo próprio público, né, dessas organizações. Então, a ISO 14000, ela traz aí uma nova forma de gerenciar as empresas, Sistema de Gestão Ambiental, SGA, não sei se vocês já ouviram falar, né? O SGA quer dizer Sistema de Gestão Ambiental. A BNT NBR ISO 14000 especifica, só para a gente deixar isso claro, especifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental e permite uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições ambientais. Então, é uma norma muito, assim, única e exclusivamente focada nas questões ambientais, tá? Pensando pela ótica da sustentabilidade, não faz sentido uma empresa ter uma atuação apenas ecologicamente correta e não atuar com a gestão ambiental de forma estratégica. É o que a gente vem falando desde a aula passada, né? E foi nesse foco que a mudança da versão ISO 14000 foi planejada. Então, da 14001, né, foi uma evolução já, a ISO 14000 já é uma evolução da ISO 14000. A ISO 14001 de 2015 incorpora, além de questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de ciclo de vida, entre outras mudanças. Então, essa ISO, ela diz o seguinte, que as empresas, para efetivamente serem consideradas uma empresa com responsabilidade ambiental, e que tem implementado um sistema de gestão ambiental, ela tem que se preocupar de onde vem a matéria-prima que ela vai utilizar, né, que é o ciclo, né, da cadeia de valor. Então, de onde vem a matéria-prima que eu utilizo no meu processo aqui na minha empresa, né? Não adianta nada eu colocar todo um processo, né, utilizar aí as tecnologias, criar processos que minimizam o uso de recursos, né? Tentar buscar aí a implementação da ISO, se eu não tiver a preocupação de identificar se a matéria-prima que eu utilizo nos meus processos também tem a mesma preocupação, também tem o mesmo viés de preocupação com a questão ambiental que eu tenho. Então, o que é a cadeia de valor? São todos aqueles indivíduos, né, que fazem parte da entrega, né, daquilo que eu utilizo para produzir o meu produto. Então, o meu fornecedor de matéria-prima, o meu fornecedor de tecnologias, o meu fornecedor de todos os insumos que eu utilizo para a minha produção. Então, todos esses insumos que eu utilizo na minha produção, eles também precisam vir de uma fonte que tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Eu começo a ampliar aí, né? Eu começo a envolver outras empresas nesse meu processo de mudança, né? Outra coisa, né? A preocupação com a questão do ciclo de vida do produto, né? Houve uma época em que a grande novidade era usar descartável, né? Muita coisa descartável, né? Então, com o uso, né, de tantos produtos descartáveis, né? A gente teve um problema muito grave, né? O uso de muito plástico, produtos com um ciclo de vida muito pequeno, né? E isso ajudou muito, né, a degradação do ambiente, porque as fábricas, para fabricar esses produtos com ciclo de vida muito curto, elas também não tinham essa preocupação com a poluição do meio ambiente. Então, tentar cuidar melhor dessa questão do ciclo de vida dos produtos, para que... Deixa eu aceitar a Juliana aqui. Para que cada vez mais... quanto mais se fabrica, mais se polui, essa é a verdade, né? Então, quanto menos produtos descartáveis, melhor para a qualidade do meio ambiente, né? Menos eu poluo. Então, essas são preocupações que as empresas com foco na implementação da ISO 14001 precisam ter, né?
Já é sabido que a ISO 14001, na sua versão atual, proporciona ganhos econômicos, pois ao reduzir o consumo de recursos, também reduz custos. Então, se eu implemento, né, na minha empresa a consciência de que eu devo utilizar menos recursos, ou seja, tirar menos recursos da natureza, né? Quanto menos recursos eu trago, menos eu compro, menos custos eu tenho, né? Então, essa ideia, né, de reduzir o consumo de recursos traz para mim um benefício de redução também de custos. Mas agora esse enfoque ganha forças, o que agregará muito valor para as empresas que conquistarem essa certificação. Vou falar para vocês, eu não sei se vocês trabalham ou já trabalharam numa empresa em que tem alguma ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000, enfim, 9001, N ISOs, né, normas técnicas criadas aí internacionalmente, que quando uma empresa ela consegue obter essa certificação, a marca vai lá em cima. Por que a marca vai lá em cima? Porque ela tem uma certificação internacional de qualidade. Então, a ISO 9001, ela garante a qualidade do produto, porque todos os processos para serem produzidos ali naquela empresa com essa certificação são garantidos pela certificação internacional. Mesmo quando você tem uma empresa com capital aberto e você vende ações na Bolsa de Valores, uma empresa com certificação ISO, certamente a ação dessa empresa na Bolsa vai lá em cima, porque é muito positivo, né? A certificação garante qualidade. E quando você tem na tua empresa, na atualidade, uma certificação internacional ISO, né, que com olhar para o meio ambiente, isso também eleva a valorização da tua marca, a valorização do teu produto, né? Então, é muito criterioso, muito burocrático. É muito difícil mesmo você conseguir ter uma certificação dessa, você se enquadrar, você criar processos que se enquadrem nessas normas internacionais, né? Realmente é muito difícil. Você tem que, na verdade, contratar, né, uma consultoria que vai acompanhar você e a sua empresa nesse processo de adaptação para a certificação ISO. Não é fácil você conseguir trazer para a tua empresa essa certificação, mas mais difícil ainda é você manter ao longo do tempo, porque uma vez que você traz e perde, né, você perde muito, né, no sentido de, por quê? Por que perdeu, né? Por que você tinha um selo internacional de qualidade, você tinha um selo internacional de certificação ambiental e você não tem mais alguma coisa que você fez de errado e que você perdeu essa garantia de qualidade, você perdeu essa garantia de sustentabilidade, né? Então, o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, é uma forma de gerenciar as empresas, né, ações corporativas que buscam o equilíbrio do homem, da indústria e do meio ambiente. Então, se você é uma empresa com foco, né, em garantia da qualidade do meio ambiente, é uma empresa que não pretende, né, contribuir com a degradação do meio ambiente e busca uma certificação internacional, essa implementação do SGA é fundamental. Por quê? Porque você mantém uma forma de gerenciar com ações que vão garantir para você não só a implementação de uma certificação como essa, mas a manutenção dessa certificação ao longo do tempo, né? Definição importante para esses novos tempos de valorização dos empreendimentos verdes, ou seja, empresas, né, empreendimentos verdes são empresas com foco na garantia do meio ambiente, da qualidade, né, do meio ambiente. O SGA é um conjunto, isso é importante vocês guardarem aí, porque com certeza eu devo questionar isso na nossa avaliação, né? Nossa disciplina fala o tempo todo sobre meio ambiente. E a gente está falando aqui de um sistema gerencial para a empresa ter formas de realizar os seus processos, né, acontecer respeitando o meio ambiente.
Então, o SGA é um conjunto de políticas, práticas e procedimentos técnicos e administrativos de uma empresa com o objetivo de obter melhor desempenho ambiental. Então, as empresas hoje elas trabalham com foco em resultado financeiro, com foco nas pessoas e desempenho ambiental, né? Então, ela vai produzir, ela vai desenvolver seus processos, mas de uma maneira que ela não faça mal ao meio ambiente, né? Uma vez, inclusive, que a gente já falou aqui, que os próprios clientes hoje buscam produtos desenvolvidos por empresas que são responsáveis em termos ambientais. Alguém gostaria de falar alguma coisa do que a gente falou até aqui? Vocês sabiam que existe uma norma internacional ISO para questões ambientais? Sim, professora. Só uma dúvida, professora. Como que como é que eu vou dizer? Essa avaliação, como eles fazem por período? Porque, igual a senhora, às vezes eles perdem, né, a qualificação. E aí tem vezes que a ISO cai, é isso? Isso é. É assim, para você adquirir a certificação, você tem que fazer todo o enquadramento. Então, você contrata uma empresa, uma consultoria, que ela é, como é que eu vou falar? Ela tem a certificação ISO, né? Ela tem oh, meu Deus, esqueci a palavra. Ela é autorizada aqui no Brasil pela ABNT para fazer a implementação de todas as regras, todas as normas implementadas, todos os processos daquela empresa que vão de acordo com as normas internacionais. Então, uma vez que a empresa conseguiu enquadrar todo o seu processo, normas, né, tudo o que ocorre ali dentro da sua operação de acordo com as normas, ela vai adquirir essa certificação, né? Para ela manter essa certificação ao longo do tempo, ela tem que manter esse rigor no cumprimento dessas normas, no cumprimento desses novos processos, tudo muito bem documentado, né? Tudo muito auditado, para que ela possa não só adquirir, mas manter. Porque ao longo do tempo são feitas auditorias, de quando em quando, em geral, de ano em ano, depende do tipo do negócio, né? Mas de período em período é feita a auditoria em cima desses processos, desses documentos, né, para identificar se os processos estão ocorrendo de acordo com as normas. Porque aí a pessoa vai revalidando o selo, né? Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. É difícil adquirir, mas é mais difícil ainda manter, porque você tem que manter o rigor ao longo do tempo, né? E perder uma certificação como essa é algo realmente muito ruim. É melhor não adquirir do que adquirir e perder, né? Porque repercute muito ruim socialmente na sociedade, né? Também com relação a concorrência, né? Olha, né? Olha, o cara era bom, perdeu a certificação. Seja ISO 14.000, ISO 9.000, ISO 20.000, qualquer que seja a ISO que você buscou se adequar, conseguiu a certificação, perder é muito ruim. Obrigada. Imagina. Então, a gestão ambiental, né? O sistema de gestão ambiental, ele integra, né? Vamos ver aqui o que ele integra aí. Política ambiental. O que são políticas ambientais que as empresas, né, focadas em desenvolver uma gestão com foco na sustentabilidade, com foco na manutenção do meio ambiente, com qualidade. Então, vamos ver o que vem a ser essas políticas ambientais, né? Um conjunto de princípios doutrinários que confrontam as aspirações sociais ou governamentais, no que se refere à regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção, conservação do meio ambiente. Então, são políticas internas que a empresa ela precisa adotar, né, para que todos os funcionários, todos os envolvidos, sejam os fornecedores, funcionários, parceiros, né, investidores,
todos os envolvidos ali atuem de acordo com essas políticas internas da empresa, né? Por quê? Tanto a própria sociedade quanto o governo aspira que as empresas hoje, ou seja, desejam, impõem até que as empresas hoje atuem, né, de maneira que ela utilize os recursos, mas faça um controle de tudo que ela realiza ali internamente, né? A gente vai ver daqui a pouco cada função estratégica dentro da empresa, como que cada uma dessas funções conseguem atuar controlando e fazendo um papel dentro da empresa para tentar garantir, né, que as coisas passem a ocorrer e fiquem ocorrendo a partir de então, respeitando regras que vão fazer com que a empresa trabalhe de acordo com a preservação do meio ambiente, tá? Então, políticas são princípios, né, colocados pela organização para que todos os envolvidos ali trabalhem, atuem no dia a dia, mas fazendo um uso, fazendo controle, protegendo e conservando o meio ambiente, né? Então, assim, olha, se aqui, nessa minha atividade, eu tenho a opção de fazer de uma maneira que eu não vou prejudicar o meio ambiente, é assim que eu vou agir. Não vou agir mais da maneira antiga, né? Qual é a outra regrinha aqui? Planejamento ambiental, que é o estudo prospectivo que visa a adequação do uso, controle e proteção do meio ambiente às aspirações sociais ou governamentais, expressas formal ou informalmente em uma política ambiental, através de coordenação, compatibilização, articulação e implementação de projetos de intervenções estruturais e não estruturais. Então, não adianta nada você ter políticas que ninguém cumpre e você não ter um planejamento para que as coisas ocorram de acordo com o seu novo sistema de gestão, né? Esse novo sistema de gestão que a gente está falando aqui é um sistema de gestão com foco em questões ambientais, né? Então, existe aí um planejamento ambiental que vai também estar de acordo com as aspirações sociais, aspirações governamentais, ou seja, estar dentro das normas criadas para o meio ambiente, né? E isso está dentro do planejamento da organização, né? E aí, então, criamos uma política para que as pessoas atuem de acordo com as novas normas impostas no sistema de gestão ambiental, né? Colocamos isso no nosso planejamento. Existe hoje, junto com o planejamento estratégico da empresa, um planejamento ambiental, que também está de acordo com questões sociais e governamentais, né? E o gerenciamento ambiental, ou seja, vamos pôr pessoas para gerenciar e controlar todas essas novas formas de atuação, né? É muito difícil você implementar políticas, colocar no planejamento e não ter pessoas para gerenciar isso, fazer efetivamente tudo isso acontecer, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é o gerenciamento ambiental? É o conjunto de ações destinado a regular o uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente e avaliar a conformidade da situação corrente com os princípios doutrinários. Então, o gerente, ele tem o papel gerente, supervisor, cada um na sua função de liderança, né? Ele vai fazer o papel de quê? De acompanhar e garantir que tudo que está na política e no planejamento, nas novas regras da organização por meio da gestão ambiental, ele vai garantir a conformidade do que está sendo feito. Está no papel e esse papel está conforme o que nós estamos realizando dentro da organização, né? Senão fica tudo muito no papel, fica tudo muito no diz que me diz, né? Tem que ter alguém que faça essa gestão para que as coisas ocorram em conformidade com aquilo que está no planejamento, com aquilo que está nas políticas, tá? É importante acrescentar ainda que este modelo sustentável de gerenciamento,
está fundamentado nos 5 princípios a seguir. Nós vamos ver aqui quais são, que devem ser obedecidos pela empresa. Primeiro, conhecer o que deve ser realizado, assegurando o comprometimento do SGA e definindo a política ambiental, né? Então, a empresa precisa, ali no seu ramo de negócio, né, na sua área de atuação, no seu mercado, entender, né, conhecer o que ela deve fazer de implementação para que o seu SGA, ou seja, o seu sistema de gestão ambiental, efetivamente ocorra de acordo com o que se espera para aquele tipo de organização, né? A gente não deve esperar que as mesmas ações sejam tomadas numa indústria, comparar com uma loja. Todos podem, dentro da sua área de atuação, implementar um sistema de gestão ambiental, mas cada um deve, né, realizar as suas ações de acordo com o que é especificado para a sua área de atuação. É claro que uma indústria vai poluir muito mais do que uma loja. Então, a indústria precisa conhecer o que deve ser realizado na sua área para criar, então, essas políticas de maneira adequada, para colocar no planejamento de maneira adequada e fazer o gerenciamento, garantir a conformidade de acordo com o que está na regra para a sua área de atuação. Não adianta nada eu pegar uma regra de um setor, por exemplo, de serviços, e querer implementar numa empresa industrial, porque as coisas não são bem assim. Para cada área existe um modelo, né, que deve ser implementado de acordo com a sua área. Né? Então, conhecer o que deve ser feito na sua área de atuação, para garantir, né, assegurar, né, o comprometimento desse sistema novo de gestão ambiental. É possível ter uma empresa que ganhe muito dinheiro, que continua fazendo suas produções, continue desenvolvendo seus projetos, que continue vendendo muito, sendo muito competitiva e cuidando do sistema ambiental, né? Tendo uma gestão para o meio ambiente. É muito possível isso. Tá? A gente vai ver aqui um pouquinho como que se pode realizar dessa forma, né? Então, conhecer o que deve ser realizado, elaborar um plano de ação voltado ao atendimento dos requisitos da política ambiental. Gente, plano de ação, o plano de ação, normalmente, ele ocorre em nível operacional, ou seja, aonde as coisas realmente acontecem dentro de uma empresa, né? Então, o plano de ação de vendas, né? Vamos dizer como que o vendedor vai vender dentro de um determinado período. Quais vão ser as ações de venda? Fazer um plano de ação. Plano de ação para baixar o custo da operação. Vamos identificar tudo aquilo que gera maiores custos e vamos tentar reduzir esses custos. Vamos fazer um plano de ação para que as pessoas reduzam custos e tudo mais, parem de desperdiçar. Então, vamos reduzir o custo, vamos fazer um plano de ação para isso, né? E, da mesma maneira, é necessário realizar um plano de ação em todos os setores da organização que atuam para que a coisa ocorra, opere, que a operação realmente aconteça, né? Um plano de ação voltado, então, para questões ambientais. Como que cada um na sua área vai atuar, vai trabalhar, respeitando as normas e as novas políticas ambientais. Tem que ter treinamento para isso, né? Tem que mostrar para cada um como fazer a partir de agora, e isso ocorre por meio de treinamentos, né? Mostrando a responsabilidade de cada um com o novo sistema e dizendo como que cada um vai realizar a partir de agora, né? É muito bonito falar, a gente vem falando muitas coisas muito bonitas em relação ao meio ambiente, ao respeito ao meio ambiente, mas na última aula a gente viu que ser uma empresa sustentável é diferente de ser uma empresa com responsabilidade ambiental, né? Ser sustentável é muito mais complexo do que realizar ações pontuais de responsabilidade ambiental. E hoje a gente está falando de como uma empresa pode se tornar sustentável implementando um modelo de gestão ambiental, o SGA, né? 3, assegurar as condições
para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais, implementar as ferramentas de sustentação necessárias, né? Então, a empresa, a partir do momento que ela decide implementar um modelo como esse, ela tem que assegurar as condições para que as pessoas executem as suas tarefas respeitando o meio ambiente. Então, se vai utilizar alguma tecnologia que não use a energia elétrica, né? A gente viu semana passada algumas maneiras, né, de você utilizar energia renovável, energia limpa, né? Então, se é essa a proposta, a empresa tem que dar condições, né? Se a proposta é você ter fornecedores também com a preocupação com a questão do meio ambiente, então a empresa tem que favorecer o pessoal de compras, né? Um tempo para que ela encontre fornecedores com essa capacidade. Então, mais ou menos isso, né? Assegurar as condições para o cumprimento desses objetivos ambientais. Não adianta nada eu falar que tem que fazer e não possibilitar, não favorecer, né? Realizar avaliações quantitativas periódicas de conformidade ambiental da empresa. Então, aqui a gente vai realizar, né, ações para avaliar se o que está sendo feito, né, está sendo feito de acordo com aquilo que está na conformidade, nas regras, né? De forma qualitativa e quantitativa. Se os resultados qualitativos estão ocorrendo e os resultados quantitativos também, né? Então, está tendo redução, né? Está tendo menos desperdício, está baixando os custos, estamos diminuindo o uso dos recursos, né? Que isso é ser sustentável, né? Estamos fazendo uso de tecnologias que utilizam menos energia, enfim, aquilo que está em conformidade com o seu setor, com o seu tipo de negócio. E por último aqui, né, revisar e aperfeiçoar a política ambiental, os objetivos e as metas implementadas. Ao longo do tempo, à medida que você vai fazendo essas avaliações, muito provavelmente você vai identificar pontos que você precisa mudar o caminho, aperfeiçoar, melhorar, mudar a tática, mudar a forma de fazer. Para quê? Para que você volte ou você se adeque cada vez mais às normas, né? A gente viu aqui ISO 14001, que define normas técnicas internacionais, né? Para que uma empresa faça uma adaptação e uma adequação e passe a ter um sistema de gestão ambiental considerando essas normas ambientais para o seu tipo de negócio. E a gente está vendo aqui como fazer isso, né? Como eu falei anteriormente, existe aí, então, dentro dessa visão, né, de sistema de gestão ambiental, um novo modelo de gerenciar as empresas, com foco na questão da sustentabilidade e na garantia do meio ambiente, né? A gente entende, então, que é bom ter políticas, é importante, é necessário, né? Colocar isso no planejamento da empresa, pôr pessoas para gerenciar isso, mas fazer com que as pessoas estejam aptas também. Alguém quer falar alguma coisa aqui, pessoal, antes que eu entre em treinamento? Eu não vi se alguém levantou. Vocês viram que agora tem uma opção aqui, que é levantar a mãozinha aqui para falar? A hora que alguém quiser falar, dá uma levantadinha na mão aqui e a gente libera, tá bom? Tá bom. Jóia. Então, programa de treinamento socioambiental, né? Os programas de treinamento socioambiental têm por finalidade transmitir conhecimento sobre as questões relacionadas à responsabilidade social e ambiental. Aqui a gente está falando mais ambiental, né? Para a gestão de empresas que visam desenvolver ações de responsabilidade socioambiental. Apresentar e analisar de forma crítica concepções sobre o tema e as estratégias e ferramentas disponíveis para implementação, monitoramento e avaliação das ações. Apresentar o marco regulatório vigente no Brasil e as tendências do licenciamento ambiental. A gente vai ver um pouquinho sobre esse marco regulatório que está vigente aqui no Brasil e vocês vão entender o que uma empresa precisa fazer hoje para ela se estabelecer
e ter autorização, né, ambiental, uma licença ambiental do órgão, né, que faz a regulamentação disso na cidade onde ela está querendo se abrir o negócio, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso também, tá? Então, após ter sido executadas as fases anteriores que a gente falou, né, formulação de políticas, implementar isso na estratégia da empresa, no planejamento da empresa, né, e pôr pessoas para gerenciar, para fazer com que as coisas ocorram dentro da organização de acordo com a conformidade das regras para aquele tipo de negócio. Então, feito isso, né, chega a ser o momento de implementar um sistema de gestão. Em síntese, isso significa disponibilizar recursos humanos, físicos e financeiros, para que a política, os objetivos e metas ambientais da organização possam ser viabilizados, tá? Deve-se ressaltar que, no contexto da melhoria contínua da qualidade, o que é melhoria contínua? Todos os dias fazer melhor. Todos os dias fazer melhor na operação da empresa para a garantia também da questão ambiental, da qualidade ambiental. É possível produzir, é possível a gente industrializar, né? Garantindo aí uma qualidade ambiental. Como? Né? Criando um sistema gerencial com foco para isso. Por que fazer isso hoje? Porque a sociedade tem exigido cada vez mais uma postura da empresa voltada para o meio ambiente e porque existem regras governamentais. E também porque existem regras internacionais que fazem com que a tua empresa tenha uma visibilidade mercadológica, inclusive, melhor que da sua concorrência. Né? Então, tudo isso faz com que as empresas hoje comecem a se coçar, a se movimentar para a implementação de um modelo de gestão que respeite o meio ambiente. Seja indústria, serviço, comércio, não importa. Todas elas que estiverem, né, focadas a fazer uma gestão para os dias atuais, vai ter que passar por uma melhoria e uma adaptação para cuidar melhor do meio ambiente, né? Então, deve-se ressaltar que, no contexto da melhoria contínua da qualidade ambiental, as exigências de capacitação e os mecanismos de apoio evoluem constantemente, ou seja, devem ser aperfeiçoadas e adequadas sempre que fizer necessário. É claro que no momento de implementação de um novo modelo, como esse que a gente está falando aqui, para o meio ambiente, é claro que as pessoas vão ter que passar por um treinamento, porque ninguém não tem noção de por onde começar, né? Começa-se pela formulação estratégica de um novo modelo. Mas quem vai efetivamente fazer isso acontecer são as pessoas. E para que as pessoas possam fazer isso acontecer da melhor maneira possível, elas têm que ser preparadas, ou seja, treinadas, né? No que se refere à estrutura e à responsabilidade para as questões ambientais, deve-se ressaltar que dependerão do tamanho e do ramo da atividade da empresa. Portanto, a estrutura não necessariamente exige um departamento de meio ambiente. Se for uma pequena ou média empresa, bastará designar uma pessoa, né, ou uma equipe para tratar do assunto SGA. Então, é necessário ter um departamento? Depende do tamanho da empresa, né? Em geral, as empresas colocam uma equipe para cuidar disso, de implementar, né, uma equipe voltada para os sistemas de gerenciamento mesmo voltado para o meio ambiente. Pessoas com qualificação, com know-how, com experiência, né, que estão preparadas para fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho das responsabilidades ambientais dentro da organização. Quem é responsável, em geral, pelo quê, né? Quanto às responsabilidades técnica e pessoal, a NBR ISO 14004 apresenta um exemplo que pode servir de orientação, conforme mostra o quadro abaixo. Felipe. Então, vamos lá. Responsabilidade técnica, né, e pessoal,
Ou seja, quem fica responsável pelo quê? Né? Eu trouxe aqui um exemplo que pode ser usado pelas empresas em geral, pequena, média, vai dependendo do tamanho da empresa, né? Da quantidade de ações necessárias para implementar um programa desse de gestão ambiental, né? E de acordo com os cargos que tem ali dentro daquela empresa. Então, empresas maiores, empresas menores. E aí você vai distribuindo, né, as tarefas de um sistema de gerenciamento ambiental para as pessoas que você tem ali, que você acha que são aptas ou que serão aptas a assumir as responsabilidades do novo modelo. Então, olha só, exemplos de responsabilidades ambientais. Estabelecer a orientação geral. O cara que vai assumir esse papel aqui dentro da empresa, normalmente é um cara da alta cúpula, né? Um presidente, um executivo principal da empresa, um diretor, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar aquelas políticas, né? Ele vai colocar isso na estratégia da empresa, né? Ele vai criar um plano, né? Um planejamento ambiental para cada setor, para cada função, né? Então, ele é o cara que vai estabelecer a orientação geral sobre esse novo modelo. Desenvolver a política ambiental, mesma coisa, ó, né? Os grandes executivos, ou uma pessoa contratada para ser um gerente específico voltado para o meio ambiente dentro da empresa, tá? Desenvolver objetivos, metas e programas ambientais, gerentes envolvidos. Então, cada gerente do seu setor, né, gerente do RH, vai criar os treinamentos, né, vai contratar, dar cursos, vai preparar as pessoas, né? O gerente da produção, esse cara vai trabalhar com meios de reduzir custos de produção, né? Reduzir ali os desperdícios, usar melhor os recursos que tem. Então, né, os gerentes envolvidos em cada setor vai desenvolver objetivos e metas do seu setor, da sua área, né? Objetivos e metas ambientais para o programa da empresa como um todo, mas cada um na sua área, né? Monitorar o desempenho geral do sistema de gestão ambiental. Um gerente do meio ambiente, esse cara que vai fazer o monitoramento, né? Ele que vai ver, né, se as pessoas estão atuando, cada um na sua área e no seu setor, de acordo com aquilo que é necessário para que o sistema de gestão ambiental ocorra de fato. Não seja uma coisa que está no papel e quando você vai ver na realidade não tem nada acontecendo, né? Então tem que ter um cara que faça esse controle. Em geral, esse cara é um gerente contratado para fazer isso. Assegurar o cumprimento dos regulamentos. O gerente operacional, o cara da área. Então, da minha área, eu vou ser responsável para que os meus funcionários atuem de acordo com as políticas, né? Aí o pessoal do marketing, o pessoal da logística, cada um, né? Cada gerente na sua operação vai fazer o cumprimento disso. E o gerente do meio ambiente vai acompanhar, né? Cada setor, se realmente, junto com o gestor, junto com o gerente, se realmente estão fazendo de acordo. Assegurar melhoria contínua. Todos os gerentes têm que fazer o acompanhamento para que todos os dias os processos sejam feitos melhores. As atividades sejam feitas de forma melhorada. Cada dia melhor que o outro. Essa é a proposta e o entendimento do que vem a ser melhoria contínua, voltada para o meio ambiente, né? Identificar as expectativas dos clientes. Pessoal de venda e de marketing que fala diretamente com o cliente, vai perguntar para o cara qual é a sua expectativa da empresa em relação à questão ambiental. Fazer pesquisas mesmo, né, para saber até que ponto as questões ambientais são diferenciais para o público que essa empresa atende. Né, e tentar, né, adaptar as questões da marca, do produto, das propagandas, da comunicação, de acordo com as respostas vindas dos seus clientes, né? Outra responsabilidade aqui, identificar as expectativas dos fornecedores, pessoal de compras e de contratação.
Aqui, esse pessoal vai falar com os fornecedores. Lembra que eu falei no início da aula sobre a cadeia de abastecimento? A empresa que está implementando um programa, né, um modelo de gestão com ênfase em questões ambientais, ele cuida da preocupação de onde vem a matéria-prima, né, para saber se essa empresa que está fornecendo para ele os insumos também tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, o pessoal de compras e de contratação, né, de fornecedores, é que vai lidar diretamente com esses caras para entender aí melhor as suas expectativas, né, em relação às aquisições da empresa, né? Que tipo de produto a empresa vai passar a adquirir a partir de agora, com que frequência, qual é a quantidade, né? Então, mais ou menos isso. Desenvolver e manter procedimentos contábeis. Os gerentes financeiros e contábeis. Aqui, esse pessoal vai fazer realmente uma aferição do resultado de tudo isso, né? Quanto que, em termos financeiros e contábeis, a empresa está tendo de resultado positivo, né? Com todas essas ações. Porque implementar um modelo de gestão ambiental não é só para a empresa ficar bem, né, mercadologicamente falando, ou seja, em termos de marketing, né, mas também em termos de resultado, porque se a empresa deixa de ter gastos excedentes, custos, baixo custo, né, se a empresa passa a ter uma melhor visibilidade por parte dos clientes e acaba isso acarretando em novas compras, em mais compras e novos clientes, é esperado, então, que os resultados financeiros e contábeis sejam positivos, sejam melhores, né? Há um investimento, mas há um resultado também em cima disso, né? Cumprir os procedimentos definidos, todo mundo dentro da sua função passa a cumprir as suas tarefas de acordo com os procedimentos definidos pelo modelo de gestão ambiental definido pela empresa. Não é uma coisinha assim que você implementa de um dia para o outro, né? Mas é algo novo e que pode trazer grandes resultados, mudar totalmente a visibilidade da empresa diante do mercado, diante de um cenário econômico, enfim, político até, né? A gente vem vendo aí o assunto meio ambiente cada vez mais latente, né? Cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Existe aí, a gente já viu por que os outros países eles querem influenciar tanto na questão ambiental aqui no Brasil. A gente já viu a aula passada por quê? Porque existem tratados internacionais que o Brasil se comprometeu. E por que esses tratados eles passaram a existir? Porque o meio ambiente mundial depende muito da qualidade do meio ambiente aqui do Brasil. Né? Nós temos recursos ambientais aqui que, se não forem bem cuidados e bem gerenciados, vai influenciar no mundo como um todo. E por isso, então, a presença, né, de outros países tentando influenciar nas decisões climáticas e de desmatamento, enfim, que estão ocorrendo recentemente aqui no Brasil. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Ninguém quer falar nada? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Treinamento. Tranquilo. Tá, joia. Vamos lá, vamos falar efetivamente do treinamento, então. Aqui a gente estava falando quem fica responsável pelo quê no momento de implementação de um modelo, né, de gestão ambiental. E aqui a gente vai falar, então, como que isso pode acontecer, né, não vamos falar, assim, de um modelo de treinamento em si, porque cada empresa cria o seu modelo de acordo com o seu perfil de funcionário, com o tipo de negócio, né, mas vamos tratar aqui, né, elencar alguns pontos importantes a respeito desse treinamento. O treinamento envolve aspectos de conscientização ambiental. Gente, como é difícil conscientizar as pessoas de que jogar um papel de bala no chão pode influenciar negativamente o ecossistema, né? Como é difícil fazer uma pessoa compreender que aquele plastiquinho que ele jogou ali no chão, ele não vai se dissolver. Ele pode demorar centenas de anos para deteriorar.
né? E ele pode parar junto com outros papeizinhos de bala, né? E entupir o bueiro de uma determinada rua, causando ali um baita problema ambiental em situação de chuva. Conscientizar as pessoas de questões ambientais é bem complicado, porque as pessoas já vêm num processo, né, desde os nossos avós, que a gente já falou aqui, que vem num processo de produzir, utilizar, sem pensar nas consequências disso. Vamos produzir, 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 vamos utilizar, 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 e qual é a consequência disso tudo para o meio ambiente? A consequência é o que nós temos visto, né? Se cada pessoa, cada indivíduo, né, tivesse uma consciência ambiental, nós teríamos muito menos problemas com esses acidentes, com essas épocas de chuva forte, né? Por que os bueiros enchem? Primeiro, porque não tem para onde a água escoar, não tem vazão. É tudo asfaltado, tudo cheio de calçada, não tem mais terra, não tem para onde a água escoar. Para onde a água vai? Para onde ela acha caminho. Às vezes para dentro da casa de uma pessoa, né? Para as avenidas, e a água vai buscando passagem. Muitas vezes ela poderia desviar entrando ali numa boca de lobo, mas aquela boca de lobo está entupida. Por quê? Porque a população joga lixo na rua, né? Porque não existe também uma política efetiva e que realmente aconteça por parte dos líderes, né? Das pessoas que cuidam, dos órgãos que cuidam da nossa cidade, dos bairros, que façam um tratamento melhor também do saneamento, enfim, né? Coleta de lixo. Então, todos nós temos culpa. Não adianta a gente culpar só um, né? Se nós não jogássemos tanto lixo na rua, talvez, né, a quantidade de boca de lobo, de rios e córregos e esses piscinões que foram construídos hoje dariam conta. O problema é que a água ela tem que concorrer com o lixo, né? O lixo que nós jogamos na rua, infelizmente. Então, o treinamento ele envolve aspectos de conscientização ambiental, motivação. Qual é o motivo que você tem para não jogar esse papelzinho de bala na rua? Né? Porque eu quero um futuro melhor para o meu filho. Eu quero que meu filho tenha um local para ele viver e brincar e crescer num ambiente mais limpo. Não é isso que a gente quer? Então, qual é a nossa parte nisso, né? E o treinamento também, ele cuida da comunicação, extensivos, tudo isso, a toda a organização, né? Um processo de treinamento eficaz envolve várias etapas e elementos essenciais, a saber, identificação das necessidades de treinamento da organização. É claro que aqui a gente já tem identificado porque nós estamos implementando um modelo novo, né? Um modelo voltado para uma nova forma, né, de atuar dentro da organização, todos os setores, todas as pessoas. Então, está identificado, existe a necessidade de treinar porque estamos implementando um modelo de gestão ambiental, né? Ou seja, um modelo com foco em desenvolver nosso trabalho, desenvolver o nosso dia a dia, trabalhando de forma que não faça mal ao meio ambiente, né? Novas atitudes. Desenvolvimento de planos dirigidos de treinamento. Então, vou direcionar este treinamento, vou desenvolver um treinamento aqui para o gerente saber monitorar, né? Então, se eu estou colocando aqui que o gerente de cada setor vai monitorar o trabalho das pessoas para que elas trabalhem de acordo com as novas normas, eu tenho que preparar esse gerente também. Ele é bom para gerenciar a equipe, para gerenciar o trabalho com foco no resultado. Só que ele tem que ser preparado para gerenciar as pessoas com um novo foco, com uma nova abordagem. Então, eu vou preparar também os gerentes. Então, eu vou criar treinamentos dirigidos para cada área de acordo com a sua responsabilidade no novo modelo de gestão ambiental, né? Não dá para treinar todo mundo no mesmo treinamento, porque cada um vai receber um tipo de responsabilidade diferente, de acordo com a política para aquela função. Então, eu vou criar modelos de treinamentos de acordo com
a necessidade de capacitação de cada um, né? Então, eu pego o pessoal operacional, faço um treinamento, pego o pessoal da gestão, vou lá dar um treinamento pro pessoal da gestão, né? Vou ver o pessoal também do finanças, para ver o que eles têm que identificar ali na parte financeira para entender os resultados. Então, cada um na sua área, na sua função, vai receber um treinamento específico e dirigido, né? Verificação e avaliação da conformidade do programa de treinamento previsto com os requisitos legais. Então, eu tenho que ter alguém na equipe do RH que vai ajudar o pessoal na criação das ações de treinamento, para que essas ações de treinamento estejam em conformidade, que crie um programa de treinamento de acordo com as especificações legais, né? Então, tudo isso, todas essas políticas que vão ser criadas e a forma com a qual as pessoas vão ser treinadas tem que estar de acordo com requisitos legais, né, da organização. Não só os requisitos legais, mas de acordo com a política criada conforme esses requisitos legais. Então, a política toda, né, nova política da empresa vai ser criada de acordo com esses requisitos legais, esses regulamentos externos, e o treinamento vai ser feito de acordo com essas novas políticas que estão de acordo com os requisitos legais, né? Treinamento de grupos específicos de dirigentes ou empregados, foi o que a gente já falou, né? Vamos segmentar as ações de treinamento de acordo com a área, de acordo com a função e de acordo com as novas responsabilidades de cada um. Documentação do treinamento realizado, documentar tudo, fotografar, colocar qual é a expectativa, né, de desenvolvimento, de melhoria que se tem com o treinamento, né? E ao longo do tempo, ir identificando se a expectativa que se tinha com o treinamento está sendo atingida, né? Se realmente as coisas passaram a acontecer depois do treinamento, de acordo com aquilo que era previsto, né? Então, você tem que fazer isso, tem que documentar, né? Avaliação dos resultados do treinamento recebido, né? Esses indicadores que foram criados antes, que devem ser atingidos, né? Como melhoria na ação e no trabalho de cada um, criar esses indicadores e acompanhar esses indicadores se eles estão efetivamente sendo atingidos, né? E entregues por cada um na sua função dentro do seu departamento. Tudo isso para que esse novo modelo de sistema de gerenciamento ambiental esteja realmente acontecendo, né? Para a melhoria das atividades empresariais com foco na questão ambiental, tá? Então, o treinamento deve ser realizado ao longo dos procedimentos de implantação, né, de implementação aí do SGA, e permanentemente atualizado e reaplicado segundo um programa previamente estabelecido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Os tipos de treinamento, quem são os públicos a serem atingidos por esses tipos de treinamentos e o que esses treinamentos pretendem, tá? Eu gosto de colocar essas tabelinhas porque elas facilitam a gente visualizar as coisas, se acha fácil e entende com maior facilidade do que se fosse um texto corrido, né? Então, olha só, um tipo de treinamento, conscientização sobre a importância estratégica da gestão ambiental. Quem é que vai receber esse treinamento? A gerência. A gerência compreendeu a importância das novas atitudes, das novas ações, do cumprimento da política, né? Se ele não só compreendeu, mas ele absorveu para ele isso de verdade, ele vai ter mais facilidade de passar para o seu subordinado, né? Fazer o seu subordinado compreender e absorver também, né? Então, qual é o propósito desse treinamento da gerência? Obter o comprometimento e harmonização com a política ambiental da organização, né? Então, a partir do momento que ele aprende a política, ele compreende e absorve isso para ele vai ter maior comprometimento também
e harmonizar isso com os seus funcionários, né? Outro tipo de treinamento aqui, conscientização sobre as questões ambientais em geral. Todos os funcionários precisam ter essa compreensão, né, essa conscientização ambiental, esse novo modelo de gestão que a empresa está querendo implementar, com foco na melhoria dos seus processos ambientais, né? Enquanto antes ninguém se preocupava com isso, se preocupava com entregar meta, entregar o produto no horário e no dia agendado, para não frustrar o cliente, né? Não perder cliente, fazer vendas. Tudo isso era feito de uma forma. A partir do momento que se implementa um modelo de gestão ambiental, tudo isso continua sendo feito, mas de uma maneira que respeite o meio ambiente. Né? Então, todos têm que ter essa consciência dentro da empresa, essa consciência ambiental, tá? Eu vou gastar menos energia, né? Vou desperdiçar menos matéria-prima, vou utilizar menos recursos, certo? Vou aí atender de acordo com as novas políticas. Qual outro tipo de treinamento aqui? Aperfeiçoamento de habilidades, empregados com responsabilidades ambientais. Melhorar o desempenho em áreas específicas da organização. Por exemplo, operações, pesquisa e desenvolvimento, engenharia. É o pessoal que bota a mão na massa, o pessoal que mexe com insumos, o pessoal que mexe com recursos. Esse pessoal tem que receber treinamento específico, desenvolver habilidades para utilizar as novas tecnologias que a empresa vai implementar, né? Utilizar os novos recursos que a empresa vai utilizar, saber utilizar os novos insumos, porque a gente muitas vezes troca de fornecedor, porque a gente vai utilizar fornecedor que tem essa mesma consciência ambiental. Talvez eu mude a matéria-prima e eu tenho que ensinar os meus funcionários a utilizar essa nova matéria-prima, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, alguém levantou a mão? Karina Saia. O que mais? Cumprimento dos requisitos. Empregados cujas ações podem afetar o cumprimento dos requisitos da empresa, né? Então, qual é o propósito aqui? Assegurar que os requisitos legais internos para o treinamento sejam cumpridos. Da mesma forma, as pessoas que vão lidar diretamente com as ações diretas, né? Que vão realmente impactar nesse novo modelo de gestão ambiental. Até aqui tudo bem, gente? Deu mais ou menos para entender o que eu estou falando? Sim, professora. Tá. Porque a gente vem falando muita coisa sobre meio ambiente, né? Responsabilidade, sustentabilidade, ações, enfim, vocês vão fazer um projeto, né? Mas hoje a gente está falando de gestão mesmo, né? Acho que deu para vocês perceberem, né? Que é a preocupação da empresa de mudar mesmo. Existe como, né? Existem meios. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o marco regulatório do licenciamento ambiental aqui no Brasil. Existe uma MP que está em tramitação para realizar mudanças aí no marco regulatório, né? MP, essas medidas provisórias, né? Para serem votadas para aprovar ou não, aprovando diversos aspectos desse marco regulatório vão se alterar. Mas como a matéria ela pede para que a gente fale um pouquinho sobre o que está vigente hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, ou como é hoje o marco regulatório. Primeiro, o que é isso, professora? O que é um marco regulatório do licenciamento ambiental? Marco regulatório é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Ou seja, suponhamos que amanhã ou depois, né, eu tenho um projeto meu, eu sou dona de uma empresa, de várias empresas, sou uma empresária, tenho grana, né?
E eu olhei ali em Itapecerica da Serra, eu vi um campo enorme lá, que eu fiquei sabendo que aquele espaço é público. Espaço público que não está sendo usado, está lá parado. E eu tenho um projeto de criar um centro de recuperação de pessoas com algum tipo de síndrome. Um exemplo muito superficial, tá? Mas eu sou uma empresa privada, que estou querendo usar um espaço público para criar uma empresa. Uma empresa que vai cuidar de pessoas com algum tipo de síndrome, ok? Pelo fato de eu, empresa privada, utilizar um espaço público para criar uma empresa de prestação de serviço, isso tem que ser autorizado, né? Eu tenho que ter uma licença ambiental para usar aquele espaço e comprovar que aquilo vai trazer algum benefício realmente para aquele lugar, né? Então, no caso de questões ambientais, o marco regulatório define normas de obrigação prévia à instalação de um empreendimento, né? Então, eu tenho que ter algumas obrigações como empreendedora, né? Que eu tenho que cumprir para me instalar ali, né? Que possam... vou reler aqui para não perder o fio da meada. No caso de questões ambientais, o marco regulatório define normas de obrigação prévia à instalação de empreendimentos ou atividades que possam degradar. Como que eu degradaria? Eu tiraria um espaço verde, né? Tiraria um espaço verde que tem hoje, está parado, não está sendo utilizado, mas é um espaço verde, é um espaço que promove a qualidade do meio ambiente ali naquela região, né? Então, empreendimentos que possam degradar, poluir ou gerar grande impacto no meio ambiente, permitindo que o desenvolvimento econômico esteja em consonância com os direitos ambientais, a fim de preservar os biomas e os modos de vida que se encontram naquele local. Então, eu tenho que ter essa consciência de que eu me instalando ali, eu tenho que cuidar para que eu impacte minimamente na questão ambiental daquele lugar, né? Para não prejudicar o meio ambiente e preservar essas questões ambientais, tá? Então, licença ambiental precede a Constituição Federal de 1988, pois suas principais diretrizes estão impressas na resolução do CONAMA, de 86, na lei de 81. Então, o que quer dizer isso? Que para eu me instalar num local, né, em que há ali uma preservação ambiental, eu tenho que ter autorização ambiental, né? Tem que ter uma licença ambiental para me instalar. Esses rodeios que tem, essas festas de peão que geralmente ocorrem em espaços públicos, para eles ocorrerem, eles têm que ter licença ambiental, né? Essas festas tem que ter licença ambiental. Porque o que quer dizer essa licença? Para eu me instalar ali e colocar minha empresa para funcionar, quer dizer que eu tenho licença ambiental, ou seja, eu estou de acordo com as normas da Constituição Federal e da resolução do CONAMA para poder me instalar ali. Então, dentro da Constituição Federal, também nessa resolução do CONAMA, existem uma série de especificações que eu tenho que cumprir para me instalar ali. Como característica, licenciamento ambiental possibilita a participação da sociedade na tomada de decisões, através de audiências públicas, a fim de dirimir dúvidas da população. Então, para eu me instalar minha empresa ali nesse espaço em Itapecerica, pode ser que eu, inclusive, tenha que enfrentar audiências públicas, né? No qual as pessoas, de acordo com a lei e de acordo com o interesse da sociedade também, né, vão determinar se eu posso ou não posso me instalar ali, né? Então, eu coloquei aqui algumas fotinhos, né, de algumas ações, de alguns empreendimentos, né, que foram realizados, para vocês terem uma noção. Aqui, ó, tem uma máquina no meio do mato que está passando por cima das árvores. Aqui, uma máquina na beira de um rio, né? Aqui, a reconstrução de uma praça. São todas, né,
ações que podem estar acontecendo em em determinado lugar hoje e que tem que estar de acordo, tem que ter a licença ambiental para acontecer. Eu não posso fazer uma praça sem ter essa licença. Eu não posso fazer qualquer construção às margens de um rio sem ter essa licença. Não posso mexer lá no meio do mato, tirar árvore, sem ter essa licença. Mesmo que eu vá desenvolver ali um projeto, um empreendimento que vá favorecer a sociedade ali onde eu estou querendo me instalar. Eu só posso fazer isso se eu estiver de acordo com as resoluções e normas e leis, né, que estejam de acordo, que me colocam de acordo, e esse de acordo é para que eu não prejudique o meio ambiente. Né? Então, olha só, procedimentos adotados para o início das obras de um empreendimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nossa matéria é sobre isso. Mesmo dentro da aula de psicologia organizacional, muitas vezes vocês vão querer criar, né? Vão querer empreender, criar empresas, projetos, né? E sempre vocês têm que pensar nas questões aonde eu vou instalar isso e se esse local onde eu vou instalar impacta de alguma maneira no ambiente, para que eu não invista num negócio errado, né? Não vou investir num evento, investir num projeto, investir num empreendimento, sem saber que aquilo ali pode ser embargado em um dado momento em virtude de questões ambientais. Olha só, né? Então a gente precisa ver isso. Vocês que são de pós e já estão no nível de pós-graduação, vocês precisam conhecer que essas regras existem, precisam ser respeitadas, né? Porque senão você vai gastar uma grana danada investindo num negócio que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, é indispensável que a licença ambiental seja emitida. Para tanto, o processo é dividido em 3 etapas básicas de avaliação. Primeira avaliação, a licença prévia deve ser emitida antes do início da obra. Nessa fase, deve ser entregue ao órgão regular ligado ao meio ambiente o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, você tem que ter um relatório, um resumo, né, de quais impactos ambientais, positivos ou negativos, o seu empreendimento vai trazer para aquele local, né? Com esses documentos, o órgão analisa se o empreendimento está de acordo com as exigências. Quando for o caso, será nessa fase em que as audiências públicas serão realizadas para discutir os impactos que o empreendimento pode trazer para a região onde será instalado, tá? Nesse momento aqui que vai ser analisado os prós e contras, né? A sociedade pode ser envolvida por uma audiência pública. A gente vai falar um pouquinho sobre a audiência pública já já, tá? Segunda fase aqui, segunda etapa. Segunda licença de instalação. Nessa etapa, além de apresentação do documento regulatório, dos documentos regulatórios, desculpa, o órgão licenciador estabelecerá quais serão os condicionantes. Tá, ok, a primeira fase está liberado, mas existem condições, né? O que significa dizer que a instalação e construção do empreendimento só terão início com a condição de que o meio ambiente ao seu redor não seja destruído, né? Eu tenho uma experiência com relação a esse assunto de um empreendimento de construção de prédios que eles utilizaram um espaço onde havia plantação de muitas árvores. E para que esse condomínio fosse... Meu Deus, hoje eu estou ruim das palavras, mas que pudesse haver a construção do condomínio, foram tiradas todas as árvores. Com o impacto negativo na região, o que os órgãos disseram? Ok, você vai tirar as árvores, você vai construir seu condomínio, mas em todas as ruas do bairro você vai ter que plantar árvores. Você vai ter que plantar tantas árvores. O bairro onde esse condomínio se instalou virou um bosque. Todos ganharam. Claro que é triste, porque houve, né, tiraram as árvores, né, árvores antigas. Isso é muito triste, né? Existia toda aquele bairro era conhecido por aquele pedaço ali que gerava uma qualidade de ar, enfim.
Eles foram lá e tiraram esse espaço. Mas, em contrapartida, eles arborizaram o bairro todo. Todas as ruas têm muitas árvores. Hoje as árvores são enormes, o bairro é lindo, né? Então, tem lá seus prós e contras, né? Então, esses condicionantes significa dizer que a instalação e construção do empreendimento somente terão início com a condição que o meio ambiente ao seu redor não seja destruído, né? Terceira fase aqui, licença de operação. Nessa última etapa, o órgão licenciador analisará os últimos documentos exigidos, bem como confere, nesse momento também, se as condições estão sendo cumpridas. Ou seja, tem a fiscalização que acompanha a obra ao longo do seu processo, né? Estando tudo de acordo, o empreendimento passa a ser considerado em conformidade com as leis vigentes de legislação ambiental. Então, gente, hoje, para você ter um negócio e que esse negócio, de alguma maneira, vai impactar em questão ambiental, você tem que tomar cuidado para você não começar uma obra, começar um empreendimento sem essas liberações. Não pode, ok? Então, o que vem a ser a audiência pública, para que vocês se preparem. Eu coloquei aqui, ó, os índios. Não queremos a construção das barreiras em rodovias e rodovias próximas às nossas terras. Os índios aqui reivindicando os direitos deles, que eles não queriam, né, que perto das terras dele chegasse um empreendimento, né? Aqui, Ferroanel Norte, outra audiência pública para discutir questões a respeito desse projeto, né? Então, audiência pública. Um Estado democrático como o Brasil, né? Claro que isso só vai acontecer num país onde há democracia, tem o dever de propiciar e fomentar a participação e o envolvimento popular em tudo aquilo que abrange e permeia o direito fundamental de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio. E assim encontramos na audiência pública um forte exemplo na busca desse objetivo, né? Então, a audiência é um momento ao longo do processo de obtenção da licença que a gente falou antes, lá, aquele primeira etapa, né? Em que a população pode obter esclarecimentos e elucidações sobre as suas características e impactos. Então, a população tem direito de saber, ali representada por uma quantidade de pessoas, quais os impactos positivos e negativos que essa obra vai trazer para a região, né? Através da apresentação do relatório RIMA, que a gente falou ali anteriormente, que é o relatório de impacto ambiental. Então, os empreendedores vão lá e apresentam quais são esses impactos e, junto ali, a população e outros órgãos vão analisar esses impactos e depois é dado um veredito, né? Mais ou menos isso. Regulada pela resolução do CONAMA de 87, a audiência pública nem sempre será parte indispensável. Pode acontecer do licenciamento ocorrer sem audiência pública. Em que situação vai ocorrer a audiência pública, né? O órgão de meio ambiente deverá promover a sua realização quando for julgado necessário ou quando for solicitado pela entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais pessoas da cidade. Então, fizeram ali um documento, juntou 50 ou mais assinaturas e vai ter uma audiência pública para discutir um determinado empreendimento que vai ser implementado, para discutir esses impactos, se são positivos ou negativos, se constrói ou não constrói empreendimento. Importantíssimo, gente, vocês conhecerem isso, né? Para que amanhã ou depois vocês se especializem nisso. Vai precisar de muita gente especialista nisso. O assunto está sendo muito discutido. Ninguém pode fechar os olhos para isso. Então, quanto mais pessoas preparadas para esse tipo de gestão, melhor para o futuro desses profissionais, né? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar? Vocês não falam nada, não perguntam nada? Posso seguir? Pode, Pro. Tá bom, então vamos lá. Sustentabilidade e marketing, ética e atuação. Bom, então vamos falar um pouquinho para a gente fechar o conteúdo da nossa matéria de vez. A gente vai falar um pouquinho da atuação do marketing, né?
nesse assunto da mudança, né, de postura das organizações diante de um cenário novo em que os próprios públicos e clientes estão buscando essa nova postura, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, muitas pessoas, ao adquirir um produto de higiene pessoal, de estética, elas procuram na embalagem para ver se esse produto é testado em animais, porque elas não vão usar produtos que fazem teste de laboratório em animal. Pessoas que amam animais e são ativistas, são protetoras, e tem muita gente com esse perfil, não usam produtos que fazem uso de animais em testes de laboratórios. Esse é um público bastante significativo hoje e que vem tendo uma grande influência sobre o público em geral, porque cada vez mais se ouve falar nesse tipo de postura, né? Também temos visto muitas pessoas mudando de maneira de consumir, né? Alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, comendo menos carne, tem religião envolvida nessa coisa da carne, então tem muita influência que vem mudando aí o comportamento de consumo da sociedade, né? A gente vem falando há muito tempo sobre um termo que a gente usa que é sociedade do consumo. O que é isso? Pessoas que gostam de consumir o tempo todo, né? Que não vê a hora do celular quebrar para ter a justificativa de trocar de celular. Não vê a hora de ter um evento para comprar uma roupa nova para justificar a compra da roupa nova. Mais ou menos isso, né? Qual é a necessidade de você estar usando uma roupa nova no dia de Natal? Porque é Natal, quero usar uma roupa nova. A gente sempre fica buscando, né? Motivos para justificar algo que a gente quer comprar uma roupa nova, trocar de carro. Não é para todos o tempo todo, mas todos têm esse desejo de trocar, né? Isso é sociedade do consumo, consumismo, né? Uma igreja, pessoas de uma determinada igreja que tem hábito de se vestir de uma determinada forma, né? As pessoas mais religiosas, de religiões mais antigas, elas têm alguns modos de se vestir muito próprio, né? Muitas saias, mulheres, saias longas, né? Uma roupa mais formal. Mas dentro dessa formalidade, elas querem ter uma roupa bonita, né? Mesmo dentro de uma outra religião que utiliza alguns adereços, né, ali no seu culto, querem ter os adereços mais bonitos. Falando de religião mais, a gente pode falar de estilo de vida, hips, né? As pessoas que gostam de rock, que também tem uma característica, um modo de se vestir, de consumir muito semelhante, são nichos de mercado que a gente chama, né? Então, a própria nicho, né, as próprias pessoas que fazem parte de um nicho, ou seja, que tem um comportamento de compra semelhante, elas se estimulam entre si as novas aquisições. Apareceu um cara com uma camisa de um determinado jeito, gostei de sua camisa. A galera vai mudar, vai comprar a camisa. Então, é mais ou menos assim que a sociedade se comporta, né? Comprando o tempo todo, inovando, querendo essa inovação. Mas, né, a gente vem vendo um comportamento novo em relação a isso tudo. Tá, a gente é com sociedade do consumo, mas a gente quer realizar consumos mais conscientes a partir de agora. Então, vamos ver qual é o laboratório que não usa animais em testes, né? Vamos ver qual é a empresa que utiliza produtos orgânicos na sua fabricação. Qual é a empresa que cuida do meio ambiente, repondo na natureza aquilo que ela tira. Que tem empresas que tiram a árvore, mas ela replanta, né? Tem empresas que tiram o animal da natureza, mas ela tem viveiros e criadouros. Não sei até que ponto isso é bom também, né? Porque, enfim, qualidade de vida desses animais. Mas existe uma nova postura de consumo hoje muito voltado para a questão ambiental e que as empresas que estão muito ligadas estão saindo à frente, né? E é aí que entra a questão
das ações de marketing para interpretar, né, esse interesse dessa nova sociedade com novos interesses, né, criando, né, para essas empresas que estão mudando de postura, que estão criando novos modelos de gestão e respeitando as normas melhor, né, do que faziam antes, o marketing vem com uma proposta que acompanhe tudo isso, né? Então, se antes vivíamos em uma sociedade pautada pelo descartável, que é o que a gente estava falando antes, caracterizada pelo desejo socialmente expandido de aquisição do supérfluo, quem não gosta de um supérfluo, né? Quem no momento de depressão, tristeza, não resolve indo no shopping melhor. Nós somos assim, né? Infelizmente, nós somos muito assim, né? Nós, então, né, essa sociedade do descartável, caracterizada por esse desejo, né, da aquisição do supérfluo e do excedente, nem preciso, mas eu compro, né? Atualmente, cada vez mais, passa a consumir com responsabilidade, nos preocupando com as escolhas de produtos e simpatizando com empresas engajadas na responsabilidade social e ambiental. Entretanto, pessoal, o marketing não basta uma marca adotar uma atitude socialmente responsável. É preciso fazer com que o consumidor acredite nessa ação. E mais, é preciso consolidar essa imagem. De tanto que as empresas falaram, que tinham essa responsabilidade, e a gente foi vendo que não tinham nada, muitas perderam a credibilidade. Por isso que a gente vem com essa ideia de que não adianta falar que é responsável, que é sustentável. Tem que mostrar que a gente quer ver, né? O marketing tem essa responsabilidade, né, de fazer com que os consumidores acreditem nessa nova fala, acreditem nessa nova postura da empresa, né? Então, o marketing vem com uma nova comunicação, uma nova forma de fazer as pessoas olharem para aquela marca e quererem ela em detrimento da outra, né? Então, pesquisas mostram que, quando ligadas às causas ambientais ou sociais, as empresas ganham maior visibilidade na mídia. Dessa forma, atraem cada vez mais clientes conscientes. Quantas vezes a gente vê uma marca vinculada a um projeto social na televisão? Não fala diretamente da marca, mas você vê a marca ali. Você fala, olha que legal, essa marca faz ação social para ajudar tal hospital. Olha que legal, essa marca não usa animais em laboratório para fazer testes. Olha que legal. É mais ou menos isso hoje que está chamando muito a atenção do público, né? E é isso que o marketing está olhando e tentando ajudar essas empresas com essa nova postura a ganhar espaço, né, nessa nova sociedade, nessa nova forma de concorrência, né? Vamos entender um pouquinho a história do marketing verde, né? Marketing ambiental surge na Europa, nos Estados Unidos, a partir de um despertar geral da consciência ecológica da população. Esse despertar de consciência se deu pela década de 60, mas seus impactos, bem como seu poder de transformação e influência no mercado, são percebidos mais fortemente no começo da década de 90. A crescente preocupação com a escassez de... Muitos de vocês nem perceberam muito, porque vocês nasceram mais ou menos nessa época aí de final dos anos 80 para 90, né? Então, talvez vocês nem tenham sentido tanto impacto. As pessoas mais antigas, não eu, né? Mas as pessoas mais antigas, elas sentiram um pouco mais algumas mudanças aí de atitude das empresas. A crescente preocupação com a escassez de recursos naturais faz com que muitos consumidores passem a pressionar as empresas para que sejam responsáveis, né, em termos ambiental, social, econômica e culturalmente. Outra coisa que cai muito bem também, em termos de marketing, são as empresas que investem em cultura, né, que patrocinam eventos culturais, né, filmes, enfim, projetos culturais regionais, né, teatros, enfim. Também isso é uma coisa muito bem vista pela sociedade e pelos consumidores, né?
Aqui no Brasil, o marketing ambiental veio junto com com multinacionais europeias e norte-americanas que se instalaram aqui no país e com estratégia também começou a ganhar muita força a partir da década de 90. Né? Eu coloquei aqui embaixo uma árvorezinha com as empresas hoje aqui no Brasil que têm maior preocupação com questão ambiental. Em primeiro lugar é a Natura, segundo o BR, que é a Petrobras, apesar de fazer um monte de besteira, tem essa preocupação. A Nestlé, a Vale do Rio Doce, também, apesar das bobagens, tem ações e que favorecem o assunto. E o Banco Real, que hoje é o Santander, né? Campanhas de entidades do terceiro setor, que a gente já viu que são, né? Em especial, colaboraram de forma decisiva para que empresas percebessem a importância de seguirem os princípios do marketing verde. Vamos entender melhor isso. Princípios do marketing verde. Para estar de acordo com o marketing ambiental, o empreendimento deve ser, ou seja, para a sua empresa estar de acordo com essa nova visão de marketing, ela tem que ser ecologicamente correta. O que é ecologicamente correto? Tudo isso que a gente falou aí, de ações, utilização de tecnologias limpas, renováveis, né? Energias renováveis, diminuição de uso de insumos e recursos naturais. Então, ecologicamente correto é isso, né? Economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceito. São 4 princípios aí de um empreendedor que quer ter implementado o marketing ambiental, o marketing verde, tá? Ou seja, percebe-se a necessidade de responsabilidade não somente ambiental, mas econômica, social e cultural também. Além disso, a empresa deve dar total atenção a algumas letrinhas. Olha só, vocês já ouviram falar muito nessas 3 letrinhas aqui, os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, empresas que utilizam essas três letrinhas aqui como meta e como estratégia são muito positivas, né? E os 4 S's: segurança, sustentabilidade, satisfação do consumidor e aceitação social, né? Então, são 4 S's também que pega muito bem e as empresas têm se preocupado, né? Investindo nesses aspectos, a empresa irá não somente economizar energia e dinheiro nos processos produtivos e colaborar para um meio ambiente saudável, como também lucrar. E aqui estamos falando de lucro de qualidade e não somente de quantidade, né? Então, o que quer dizer lucro de qualidade, gente? É ter clientes fiéis, clientes que trazem novos clientes, clientes que compram muito, né? Isso é lucrar com qualidade. Por isso, é fundamental que o marketing verde seja pautado em reais atitudes e não somente em discurso verde, né? Empresas que investem nesse tipo de marketing devem incorporar práticas de responsabilidade ambiental, que levem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável em consideração. Do contrário, estaríamos de frente para um caso de greenwashing. Alguém já ouviu falar em greenwashing aí, pessoal? Eu acho que não, porque é um termo muito novo. Vender uma imagem, mas não ter atitudes coerentes com o discurso pode ser extremamente nocivo e muitas vezes fatal para qualquer empreendimento, e não somente para o planeta nesse caso. Imagina você, né, falar que é sustentável, falar que preserva o meio ambiente, que você cuida dos animais. Aí você faz uma pesquisa, você como consumidor faz uma pesquisa e descobre que essa empresa não tem nada disso, só tem fala. Fala é muito linda, mas as atitudes e os processos no dia a dia são totalmente contrários. O que é isso? É um marketing verde que, na verdade, não existe. Né? Um marketing ambiental que não existe. É uma fala bonita, mas que nada se faz. É o greenwashing que a gente fala. Imagine que desastroso seria uma empresa que vende uma imagem de amiga do meio ambiente, né? Enquanto joga, por exemplo, lixo na rodovia, lixo radioativo em um rio, e faz uso de trabalho escravo. Isso é greenwashing.
né? Então, falar muito bonito, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nas suas atitudes você faz totalmente o contrário, a gente chama de greenwashing. Você lavando as coisas, né? Passando uma tinta verde. Na verdade, suas ações, eu coloquei até aqui embaixo um empresáriozinho, né? Pintando as arvorezinhas aqui de verde. Na verdade, ele está poluindo, né? E está pintando a fumaça como se fosse uma árvore. Então, greenwashing pode ser traduzido como lavagem verde. E é exatamente o que o nome sugere. Informações que enganam os consumidores, objetivando mascarar uma postura totalmente contraditória com o discurso de marketing verde da empresa. Por conta do risco do greenwashing, produtos considerados como verdes, por exemplo, precisam provar que são produtos verdes mesmo. E produtos declarados como sustentáveis devem testar a sua sustentabilidade. Então, de tantas ações erradas de marketing que as empresas elas vendem e não fazem, que quando existe uma empresa efetivamente sustentável, com produtos verdes realmente, elas têm uma grande necessidade, né, de provar que realmente tem a preocupação, de que realmente são sustentáveis, e isso é um desgaste muito grande, desnecessário, mas desnecessário e necessário ao mesmo tempo, né? Porque se as empresas não investem em marketing para que isso chegue realmente no consumidor de uma forma efetiva, as pessoas já não acreditam mais, né? Então, enganar o consumidor nesse aspecto é totalmente abominável e pode arruinar toda a imagem da empresa perante a sociedade. Então, na prática, o que as empresas podem fazer, e o marketing pode ajudar essas empresas, né, a serem vistas como empresas responsáveis e sustentáveis. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né? É fundamental, né, ações, né, na prática. É fundamental fazer um planejamento antes de dar qualquer passo. Nesse sentido, considere o custo do produto e o custo da ação de sustentabilidade, bem como a margem de lucro. Então, o que precisa ser considerado, né? Prefira embalagens recicláveis e matérias-primas com selo de responsabilidade ambiental. Eu coloquei aqui para vocês verem, ó, embalagens. Essas embalagens são altamente recicláveis, reutilizáveis também, né? Você não só recicla, mas como você reusa. Selo verde, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de produtos que demonstram, né, que aquela empresa ela é sustentável. Né, ela tem um selinho verde, esses selos verdes são dados por órgãos aí que fazem a auditoria, que fazem a fiscalização e o controle, né? Sabe aqueles órgãos que controlam se a gestão ambiental, o SGA, está sendo feito, está em conformidade? Se a empresa está fazendo aquilo lá tudo direitinho, muito provavelmente ela vai ter esse selinho verde aqui, ó, e vai poder usar isso como estratégia de marketing. Quais os efeitos dessa prática, né? Que as empresas... peraí, antes de falar dos efeitos, tem mais uma coisinha aqui, ó. Então, prefira embalagens recicláveis e matérias-primas com selo de responsabilidade socioambiental, como eu coloquei aqui. Em seu ponto de venda, use equipamentos com baixo consumo de energia. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é possível hoje você adquirir, né, algumas máquinas e ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia na sua empresa, que faz um uso menor de energia, ou utilizar energias renováveis. Uso inteligente de insumos para obter melhor relação de custo-benefício. O que ocorre com tudo isso, né? Quais são os efeitos? Esse assunto vem chamando a atenção das pessoas. É tanto que existe clientes, né, que se dispõem a pagar um preço maior pelos produtos e serviços que incluem os aspectos de sustentabilidade. A gente, como consumidor, é assim, a gente joga o papel no chão. Mas eu pago um pouquinho mais caro para uma empresa que está fazendo seu processo com sustentabilidade para meio que me justificar, me fazer me sentir um pouquinho melhor porque eu faço bobagem no meu dia a dia. Então, eu vou lá e pago mais caro, e aí eu sinto que eu estou sendo uma pessoa também sustentável, né, e ambientalmente responsável. Para esses consumidores, a compra funciona como uma ação em benefício ao meio ambiente. Ela esquece que ela jogou o papelzinho no chão, mas quando ela compra um produto que ela percebe que tem responsabilidade social e é sustentável aquela empresa, ela prefere muitas vezes pagar um pouquinho mais.
pois é como se elas próprias estivessem ajudando diretamente. Vale destacar aqui que essa prática também é ótima para gerar fidelização. As pessoas acabam ficando fiéis à sua marca, à sua empresa, ao seu produto, quando elas criam empatia, né? Quando elas aceitam melhor a sua forma de gerenciar, quando elas percebem a sua preocupação, né, com essas questões ambientais e sociais. E é isso, pessoal, que eu queria falar dessa matéria para vocês. Era isso, eu espero que realmente vocês tenham aproveitado. Eu sei que o assunto é cansativo, né? Porque não faz parte muito do dia a dia de vocês. Não faz mesmo, né? Mas é importante vocês conhecerem, porque amanhã ou depois cai na mão de vocês um projeto assim, cai na mão de vocês um modelo novo de gestão com foco em meio ambiente, cai em vocês um empreendimento que vocês vão ter que mexer com questão de autorização ambiental. Então, hoje vocês já não são leigos, né? A pós-graduação garantiu e permitiu que vocês tivessem acesso e conhecimento a esse tipo, né, de atividade, né, tipo de responsabilidade, e eu espero que vocês tenham aproveitado e compreendido o teor dessa matéria, né? Como eu disse, não é uma coisa do dia a dia, mas é do dia a dia na prática, mas é uma coisa do dia a dia no mundo, né? Em termos nacionais, internacionais, mundial, hoje se fala muito sobre isso. Quem sabe mais se destaca. Beleza? Dúvidas, perguntas? Sugestões e reclamações? Não, professora, só comentar, a senhora está falando é verdade, assim, é um termo que a gente, hoje, todo lugar que você vai, todas as empresas que você atua, sempre tem esse tema, né? Então, não é uma coisa que, não quero falar disso agora, a gente tem que falar disso sempre, todos os dias, né? Eu acho que isso é uma coisa que teria que ter vindo lá do passado, né? Hoje a gente tenta corrigir os erros do passado. É muito difícil, mas a gente busca corrigir, né, professora? A senhora comentou muito aí das pessoas jogarem lixo na rua, é muito revoltante mesmo, né? Passar um papel não vai fazer mal. O nosso, nem tanto meu, mas talvez seu, dos seus filhos, nossos filhos, de reconstruir esse ambiente que nossos familiares antigos vêm, né? Não porque querem, mas porque fazem parte de uma sociedade industrial, né? Essa sociedade industrial antiga que iniciou, né, o processo industrial no Brasil e no mundo, que vem com uma pegada de não preocupação, de vamos degradar mesmo, o importante é produzir, o importante é atender a demanda, né? Essa era a grande realidade. Mas hoje a gente vem sentindo as consequências graves e pesadas de todo esse não comprometimento, né? E aí vai vir uma sociedade aí, vai vir uma galerinha, e está chegando já essa galerinha, e não é à toa que elas estão vindo tão capacitadas, né? A gente vê crianças hoje assim, extremamente capazes, assim, muito pequenininhas, e que já sabem lidar com tecnologia. Tem crianças que você vê que do nada sai tocando piano, né? Assim, elas têm uma alta capacidade, né? E elas têm vindo com essa capacidade justamente porque a gente está num momento hoje, né, em termos mundial, de que realmente a gente precisa de pessoas com essa capacidade. São pessoas, hoje você vê aí os jovens, aí 12, 13 anos, 14 anos, os caras conseguem sentar na frente do computador, estudar rede social, televisão, ouvindo música lá nas playlists deles, com o YouTube ligado, fazendo tudo ao mesmo tempo e fazendo tudo muito bem. Verdade, é mesmo. Né? Diferente, por exemplo, para eu preparar uma aula para vocês, eu tenho que ficar quietinha num ambiente fechado, focada no livro, senão eu não consigo desenvolver, porque eu tenho limitação, diferentemente desse pessoal que está chegando agora. Mas eles precisam chegar com essa capacidade, porque realmente não vai ser fácil o papel deles de reconstruir tudo isso que a gente destruiu, infelizmente, né? Mas para eles poderem ter condições de viver num planeta como está e como é possível que ele fique mais para frente, eles têm mesmo que vir com essa capacidade de renovar, reconstruir, conhecer, ter capacidade, senão não vão dar conta, não. Essa é a grande verdade. Verdade mesmo. Legal, muito bom. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado.
Então, olha, só para reforçar, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar no grupo depois direitinho, mas eu vou disponibilizar para vocês, eu vou até deixar isso gravar para que vocês depois possam acessar em vídeo. Eu vou disponibilizar para vocês, vocês têm aula comigo na segunda, né, dia 6. Dia 13 e 14, eu vou disponibilizar para vocês a minha avaliação da mesma forma que nós fizemos da outra vez, tá? Eu vou passar para o Eduardo hoje os slides da aula, que é o material que vocês podem utilizar para estudar para a minha prova, tá? Essa prova vai ficar para vocês dia 13 e dia 14 disponível para vocês realizarem. O dia inteiro, eu vou colocar do dia 13 às 8 da manhã ao dia 14 às 23 horas, para vocês poderem fazer essa avaliação, vale 7 pontos. E aí a gente volta no dia... combinei com vocês, dia 27, dia 3, foi? Sim, professora. Foi a apresentação dos trabalhos, né? Sim. Isso. Ô, professora, 20... mas segunda, na próxima segunda a gente não vai ter aula mais? Não, conteúdo não. Vai ser disponibilizado. O conteúdo com vocês eu já dei tudo até hoje para que vocês possam usar 2 aulas para apresentar os trabalhos de vocês. Tá. Caso ocorra alguma dúvida do trabalho, pode tirar pelo WhatsApp? Então, por isso que eu pedi para vocês irem nas aulas para a gente tirar essas dúvidas, né? Porque eu vou estar de férias, eu preciso tirar essas férias legalmente, entendeu? Então, eu vou estar de férias e eu preciso ficar afastada nesse período. Então, essa era a minha preocupação, de vocês não virem, o pessoal não vir, não tirar dúvida durante as aulas. Ô, Pro, então, na verdade, essa é a última aula. Aula aí de depois conteúdo, a gente retorna dia 27 com a apresentação do trabalho, é isso? Isso mesmo. E a prova vai ser quando? Dia 13 e 14. 13 e 14 vai ser a avaliação. Isso, igualzinho, os mesmos moldes que nós fizemos a outra, vocês vão ter material para fazer, vocês vão ter 2 dias para fazer, eu vou passar o link, vocês vão fazer e eu vou corrigir e lançar. Tá Beleza, bom. aí dia 27, dia 3, a apresentação do trabalho, né? Isso, e aí eu atribuo os outros 3 pontos e gero a nota para lançar para vocês. Tá, ô Pro, deixa eu te perguntar, o dia 27, quem vai apresentar e dia 3? Já Nós tem vamos isso fechar definido? isso. Não, vamos fechar isso. Eu tenho já os grupos que o Eduardo me passou, e aí eu vou ver, eu não sei se vocês preferem que eu faça por sorteio, se vocês querem decidir quem apresenta primeiro. Ô, Cal, o nosso já tá pronto, a gente podia fazer dia 27, né? Você acha que tem algum problema para você? Eu Não, vejo pra aqui mim. com as outras meninas que o nosso já tá pronto também. A gente Tá, já... então eu vou fazer já assim, eu vou colocar lá no grupo essa semana, até sexta a gente define quem apresenta em que dia. Eu vou colocar lá quem são as duplas e os dias de apresentação. E aí vocês vão se voluntariar, de forma voluntária, vocês vão dizer quem vai. Se não for, aí eu defino, aí eu decido. Beleza, Tá. Pro. Acho que todo mundo já tá adulto o suficiente para... Não é? Eu também acho. Só uma dúvida, tem um limite de tempo para a gente apresentar? E 10, 15 minutos. Ah, beleza, acho que vai dar. Beleza, Pro. Nada puxado, né? Não é pra vocês ficarem se preocupando com essas coisas. Eu quero que, assim, que vocês façam um negócio legal, interessante, bacana, que vocês tenham aprendido com isso, né? E que algo que, de repente, vocês possam tocar, alguma coisa no futuro, quem sabe. Tá bom, professora, muito obrigada. Viu? Legal, Pro. Imagina, eu que agradeço, espero no futuro vê-los novamente, desejo que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Em termos de aula, a gente fecha aqui, mas a gente se encontra de novo para falar dos trabalhos, tá bom? Tá, ótimas férias, viu? Bom descanso e Obrigada. muita família. Amém, para todos nós. Muita saúde para vocês, Deus abençoe. Tchau, professora, bom descanso. Tchau, gente. Até o Obrigadão. retorno. Boa noite. Vamos com Deus. Amém.